Reações orgânicas em alcinos. Os alcinos são compostos que sofrem reações de adição, assim como os alcenos. Aliás, a reação de adição é característica de compostos que são pi, principalmente alcenos e alcinos. Os alcinos têm uma característica especial em relação aos alcenos, porque os alcinos possuem duas ligações pi. Cada ligação pi pode efetuar uma reação de adição. Quando se quebra as duas ligações pi dos alcinos, então a adição é total. Quando se quebra apenas uma das ligações pi, a adição é parcial. Os alcinos sofrem as mesmas reações que os alcenos, e além disso, eles são capazes de sofrer a hidratação catalítica e a reação com o HCN, que são duas reações que os alcenos não sofrem. Além do fato que já foi falado, que os alcinos podem fazer as reações que os alcenos fazem de maneira dupla, porque há duas ligações pi em questão. A maneira que ocorre a reação de adição nos alcinos é a mesma com que ocorre a adição nos alcenos. Há o rompimento da ligação pi e cada carbono que fazia aquela ligação pi fica com uma valência livre, onde são adicionados os átomos do reagente que tem a ligação quebrada, ficando seus átomos soltos. E então, esses átomos são adicionados na molécula do substrato, que aqui é o alcino, que tem uma ligação tripla. Esta molécula, ela fará todas as ligações que os alcenos fazem. Todas as ligações que o propeno faria. Mas esse é o propino. Ele tem uma ligação pi a mais. Então, além de todas as ligações que um alceno faz, ele ainda pode fazer mais uma vez a reação de adição que os alcenos fazem. Além disso, os alcinos têm a característica de poder reagir com alguns compostos que os alcenos não reagem, como por exemplo o HCN. Então temos aqui o alcino que fará uma reação com hidrogênio. Será uma hidrogenação. A reação característica de alcenos e alcinos é a adição. Da mesma forma que nos alcenos haverá o rompimento de uma ligação pi, que aqui está representada como se fosse no eixo. Mas você já sabe, a ligação do tipo pi ela é por fora. Apenas a primeira, a ligação sigma, que é axial. Com o rompimento de uma ligação pi, cada hidrogênio da molécula de H2 poderá entrar. Por quê? Ao romper uma ligação pi, cada carbono que fazia essa ligação pi ficará com uma valência livre, uma ligação a ser feita. Então no carbono do meio vai entrar um hidrogênio que não estava lá, e no carbono da ponta vai entrar mais um hidrogênio. Veja que só tinha um lá. Então a hidrogenação é uma das reações que ocorre nos alcenos e ocorre também nos alcinos. O que ocorre é que nos alcinos podemos dizer que dá para entrar um H2 por molécula ou 2 H2 por molécula. Você pode hidrogenar, quebrando apenas uma ligação pi ou quebrando duas ligações pi. Se você quebra apenas uma, você forma um alceno e é uma hidrogenação parcial. Se você quebrar as duas ligações até saturar, até que a cadeia fique saturada, até que não haja mais ligação pi para ser quebrada, então teremos uma hidrogenação total. Da mesma forma que a hidrogenação, se houvesse aqui um halogênio, Br2, F2, Cl2, a reação ocorre também da mesma forma que lá com os alcenos. Aqui está representado o Br2, a molécula de bromo. Então, uma ligação
π pode ser rompida ou as duas. Então podemos ter uma halogenação parcial ou total da mesma forma. Representando aqui então uma halogenação parcial, ao rompimento de uma ligação π, cada carbono ficará com uma ligação a ser feita e, portanto, cada carbono receberá um bromo da molécula do B. E se tivéssemos um HX, ou seja, HCl, HBr, ou HF, sendo que X na química orgânica está sempre representando. Aí, quando se rompe a ligação π, cada carbono fica com uma ligação a ser feita, mas não são situações iguais. Um dos carbonos não tem hidrogênios, o outro tem um hidrogênio. Então, se, nesse caso aqui, HBr, se o Br entrar no carbono do meio, vai formar o 2-bromo-propeno. Se ele entrar no carbono da ponta, o 1-bromo-propeno, que são isômeros, mas não são iguais. Lembre-se, nesses casos, você deve seguir a regra de Markovnikov. O hidrogênio deve buscar o carbono mais hidrogenado. O hidrogênio, a gente sempre brinca que ele segue a regra do dinheiro no mundo, né? Quando entra dinheiro, entra sempre para quem tem mais, e quando sai, sai de quem tem menos. O hidrogênio, quando entra, entra no carbono que tem mais hidrogênios. E quando ele tem que sair, ele sempre sai de quem tem menos hidrogênios nas reações, quando ele tem que sair da molécula. Então, neste caso aqui, regra de Markov, né, melhor dizendo, o hidrogênio do HBr vai entrar no carbono 1 e o bromo vai entrar no carbono do meio, carbono 2, formando o 2-bromo-propeno. Novamente, poderia ocorrer aqui no 2-bromo-propeno mais uma adição de HX, né? Nesse caso aqui, o hidrogênio iria buscar a ponta da molécula e o novo bromo ia também buscar o carbono aqui do meio, formando o 2,2 de bromo propano. Agora, listas de exercícios e um bom estudo para você.